Amém. Pai do Senhor, queridos. Glória a Deus. Deus tem levantado aqui em Brodowski tantos jovens líderes, né? Que hoje o meu maior prazer é sentar ali e ficar só ouvindo e desfrutando, né? De ver realmente o que Deus tem feito, né? Isso é bom demais, né? E eu fico assim muito empolgado com o que Deus tem feito, porque são muito jovens, né? Já não são assim tão jovens, né? Adolescentes, né? Mas na faixa dos 30, dos 40, né? Que Deus tem levantado pessoas assim com a palavra, com profundidade, né? Com compromisso, né? A rede Tribos, a moçada, né? Com muito compromisso. Isso para mim é um privilégio muito grande, é um prazer. Se eu pudesse ficar só sentado ali, só desfrutando, né? Que é bom demais. Amém? Vamos abrir Mateus capítulo 25, versículo 14. A parábola dos talentos. O tema é: toda pessoa tem talento. A parábola dos talentos é interessante porque ela prova que Deus não é socialista, é capitalista. Porque se ele fosse socialista, ele ia somar os talentos e dividir por partes iguais, né? Mas ele dá a cada um segundo a capacidade e manda negociar. Então ele vê a questão da capacidade e manda negociar, é capitalista. Vamos ler. Daqui a pouco vai ter protesto nas redes sociais. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou aos seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos. Perdão que eu perdi. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste em mim, confiaste 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas aonde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto aonde eu não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros. E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque todo o que tem lhe dará e em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, ó Deus, e te agradeço pela tua palavra, Senhor, pela tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai. Espírito Santo, fala conosco nesta noite, Senhor.
Ministra os teus princípios, ó Deus, e que a tua graça, Senhor Deus, seja abundante, Senhor Deus, na vida de cada irmão que está aqui, Senhor. Nós queremos aprender, Senhor, com a tua palavra, Pai. Nós queremos entender os teus princípios, ó Deus, e a tua palavra revela o teu coração, Senhor. Revela, ó Deus, a sua maneira de pensar, Senhor. Ó Deus amado, como o Senhor entende as coisas. E é desta forma que nós queremos entender também, Senhor. Nos dê entendimento, Pai, no nome de Jesus. Amém. Toda parábola, ela, apesar de ser uma história que não é verdadeira, ela conta verdades, né? Princípios de verdade, né? E demonstra o caráter de Deus, demonstra o jeito de Deus agir, né? Jesus não ia contar uma parábola que não tinha nada a ver com o reino de Deus, que não tinha nada a ver com as verdades de Deus, que não tinha nada a ver com os princípios de Deus, porque aí ia ficar tudo ruim, né? Então, quando você lê a Bíblia, principalmente os Evangelhos, o Novo Testamento e as parábolas, você começa a entender a maneira de Deus pensar, a maneira de Deus agir, a maneira como Deus, Ele vê as coisas. Quem quer entender como Deus vê as coisas? Quando a gente entende como Deus vê, né? É tipo assim, quando você tem um pai, né? E você sabe como teu pai reage, né? Lá na tua casa, você é jovem, você fala, não, eu não posso fazer isso porque o pai não aceita, né? Se eu fizer isso, meu pai vai achar ruim, né? A minha netinha, ela virou para mim agora no café da tarde, eu falei, toma leite, pai. Eu falei, não posso, vovô. Eu falei, por que você não pode? Porque papai falou que eu não posso pedir nada para o senhor. Eu falei, não, bem, ele não quis dizer que você não pode pedir leite para mim. Ele está querendo dizer que você não pode ficar pedindo sorvete toda hora, presente toda hora, porque eu chego e eles falam assim, trouxe presente? Toda hora não dá, né? Eu quero picolé toda hora, né? Aí eu falei, você está entendendo errado as coisas. Teu pai, não é que teu pai não quer que você peça leite para mim. Ele não quer que você fique pedindo presente, pedindo sorvete, né? Mas leite você pode pedir. Então, quando a gente conhece o pai que tem, a gente age dentro do que o pai gosta, do que o pai pensa, né? E aí a gente age. Se você conhecer o pensamento de Deus, a ideia de Deus, fica mais fácil servi-lo, amém? Você é filho, amém? E a gente, uma coisa interessante para a gente entender é que eu acho lindo que Deus, Ele não padroniza, Ele não uniformiza, Ele não é aquela coisa comunista, né? Você lembra? A China botava tudo, eu falei de comunismo, lembrei. A China usava todo mundo a mesma roupa, né? Na Rússia também isso, aquela coisa tudo igual. Deus não é assim, né? Deus ele não padroniza as coisas, né? Ele não faz tudo igual. Se você olhar, isso que a gente tem que entender e ter maturidade para entender. Deus faz cada um de um jeito, Deus dá para cada um segundo a sua capacidade. Igrejas, eu acho lindo, tem igreja de tudo quanto é jeito. Tem igreja para gente que gosta assim, de uma igreja mais séria, né? Mais compenetrada, tem igreja mais barulhenta, tem igreja que é mais para jovem, né? Começou um movimento nos Estados Unidos, no meio dos hippies, e muito hippies, hippie lá da década de 70, tinha um movimento muito forte, se converteu, né? E foi um movimento muito forte. E eles batizavam, assim, reunia todo mundo, e tinha uma tina bem grande. Aí a pessoa entrava na tina, aí todo mundo falava assim, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E afundava o cara na tina. Aí o cara dava um pulo. Aí todo mundo é loucura, né? E através desse, que para nós é estranho, nós temos uma outra maneira de pensar, mas Deus ali converteu muita gente, né? Ali muitas pessoas se converteram. Houve um movimento em Ribeirão Preto na década de 70 chamado Casa de Cristo, que muita gente se converteu. Jovens, começou com o movimento jovem, né? Meio hippie também. E hoje tem muita gente que é fruto deste trabalho, né? Então, nós temos que entender que Deus não é aquela pessoa que padroniza tudo, e nós temos dificuldade, por exemplo, se não é do meu jeito, então não é de Deus, né?
Os judeus tiveram dificuldade em enxergar Jesus como Filho de Deus, porque Jesus não seguiu o padrão deles, né? Não, se não segue o padrão, então não é de Deus, né? Mas Deus, Ele faz conforme cada capacidade. Ele dá a cada um, Ele age, por exemplo, no meio dos índios, Ele vai agir de uma forma, né? Para que os índios entendam, né? Aqui em Brodowski, de uma outra forma, em Nova York, de outra, né? Eu fui num culto em Nova York, irmãos de negros, eu fiquei doido com aquilo. Eu nunca vi coisa igual na minha vida. 4 horas de culto e eu nem vi passar, parecia que era 5 minutos. E eles fazem tudo ao contrário da gente. Lá o negócio começa calmo e acaba quente. Mas quando eu falar quente, é quente mesmo, né? Aí uma senhorinha, de uns 70 anos assim, com um terno pink, fez assim, e eu saí dançando com ela pro meio do salão, irmãos. Eu não queria saber de nada, eu queria saber da unção. Não entendi nada, porque era tudo em inglês, mas senti tudo, né? No começo eu achei estranho, porque eu achei esquisito, mas o Espírito Santo começou a testificar que eu senti a presença de Deus, e eu entrei na unção, né? 250 negros com 5 brancos, e eu, irmão, entrei no meio. Mas por isso nós temos que entender que Deus não uniformiza, Deus não padroniza, Deus não iguala, amém? Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. Então Deus sabe qual é a sua capacidade também. Deus sabe qual é a sua aonde você serve melhor, aonde você vai funcionar melhor, seja na sua vida profissional, seja na vida espiritual, seja em todas as áreas da sua vida. Deus sabe aonde você vai funcionar. Imagina, por exemplo, quando Deus mandou que eu viesse para Brodowski, 13 mil habitantes, há 35 anos atrás. Aí Deus mandou para Brodowski, chega aqui eu emburro. Deus manda um para o Rio de Janeiro, manda outro para São Paulo, manda outro para Campinas, manda outro... E eu para Brodowski? O que Deus tem para mim em Brodowski? Esse fim de mundo? Não é verdade? Quanta gente não pensa dessa forma, não tem esse raciocínio, né? Fala, o que Deus foi inventar de mim? Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus está me jogando de lado, porque para me mandar para Brodowski, Ele já me descartou da obra, não é verdade? Vai, manda um para cá, manda outro para lá, manda outro para não sei o quê, bota outro na televisão e eu para Brodowski. Mas, querido, aonde Deus te colocar, é ali que você vai florescer, amém? Deus tem um propósito, amém? Um dia Deus veio um profeta aqui, e toda hora no retiro ele falava assim: muitos vão sair de Brodowski e vão para as nações. Toda hora ele falava isso: muitos vão sair de Brodowski e vão para as nações. E a nossa igreja tinha 100 e poucas pessoas naquela época. Muitos vão para Brodowski, sair de Brodowski e vão para as nações. Um pastor, amigo meu, me chamou num canto e falou: manda ele parar de falar isso, porque é ridículo. Você acha que tanta gente vai sair assim de Brodowski? Eu falei: não sei. Que mal tem? A profecia não é ruim, né? Se não acontecer, é ruim, não é, né? E queridos, quanta gente já não saiu dessa igreja para as nações? Amém? Porque Deus é Deus. Amém? A gente muitas vezes, Ele dá a cada um a capacidade. Ele enxergou que para mim servia Brodowski. Amém? Que para mim cabia Brodowski. Amém? A gente muitas vezes fica querendo questionar o que Deus faz do jeito que Deus faz. Outra coisa, nós olhamos essa parábola e a gente só foca no que enterrou o talento. Mas o importante não é quem enterrou o talento. O importante é que todos vocês têm um talento. Você me entende? Que não existe gente burra, não existe gente destalentada. Não sei se existe essa palavra, se não existe, inventei agora. Não existe gente sem capacidade. Todos, fala para o teu irmão, olha com cara de profeta para ele, fala: você tem talento. Você tem talento, querido. E preste atenção no que eu vou dizer: a sua bênção e a sua prosperidade já está dentro de você. A sua bênção, a sua prosperidade, a sua vitória está no talento que Deus já colocou dentro de você.
Você me entende? Não está fora, não vai vir através de uma oração, de uma unção, de um profeta que vai vir aqui, eis que derrama um talento em você. Não, já está dentro. Deus já te deu, você tem talento. Amém? Deus não faz ninguém destalentado. Não é? Vou usar a palavra. Já que eu inventei. Se a Globo inventa lá umas palavras lá, né? Como que é? Desbonito, eu também invento. Eles falaram que era desmelhora, né? Então eu também inventei agora a palavra destalentado. Não existe a pessoa destalentada. Não existe a pessoa sem talento. Preste atenção. Antigamente, quando eu estudava, funcionava da seguinte maneira. Muitos de vocês sabem disso também. Se você tirasse nota na prova, nota boa, você era inteligente. Se você tirasse nota ruim, você era burro. Né? A minha mãe, muitas vezes, os professores chamaram lá, falou, leva para fazer eletro. Ele deve ter algum problema, falava. Naquela época só tinha eletro. Então eles me enchiam minha cabeça de sabão, botavam aqueles negócios, ficava lá com aquele negócio, depois falavam, não, ele é normal. Minha mãe chorava. Por quê? Porque naquela época, quem tirasse, quem assim, fosse bom em gravar, fosse bom em guardar, eu sou péssimo. Se eu entender alguma coisa, é para o resto da vida. Se eu não entender, não adianta que eu não guardo. Né? Então tinha coisas que eu não entendia. E eu não gravo. Posso ler 1000 vezes que não gravo, não entra na cabeça. E aí vai fazer a prova, não dava certo. Né? Aí é burro. Ter problema mental. Né? Ou então meio... Então, se a pessoa era boa para gravar, boa para estudar, boa para decorar, fazia prova e tirava nota, era inteligente. Quanta gente não foi taxada de burro? Quanta gente não foi taxado de incompetente, de incapaz? Eu tenho um tio que o diretor da escola chamou meu avô lá e falou, esse não nasceu para estudar, leva para trabalhar. Mais antigamente era desse jeito. Esse não nasceu para estudar, pode levar para trabalhar. Então, aí botou já na lida. Por quê? Porque entendia-se que só quem tirava nota boa em escola que era inteligente. Isso é uma mentira. Todos são inteligentes, cada um de uma forma diferente. Albert Einstein não tirava notas boas na escola, sabiam disso? Albert Einstein tirava só nota média. Ele era igual eu, 5. Para mim tirar um 5, Por quê? Ele tinha outro tipo de inteligência, não aquele. Aí você dá liberdade para a genro, vira isso. Cada pessoa tem um tipo de inteligência. E nós temos que entender isso. Você tem talento. Tem gente que tem talento para mexer com madeira. Eu vi um cara com uma serra elétrica. Ele pegou uma tora. Eu falei, desse tamanho aquela serra elétrica, e foi trabalhando, ele fez um dragão, ele fez cachoeira daquela madeira, ele fez não sei o quê. Eu olhei aquilo e falei, gente, não existe isso. Se eu pegar uma serra elétrica daquela, eu destruo a casa. A última coisa que eu vou fazer é conseguir fazer... Tem gente que tem talento para manusear madeira. Tem gente que tem talento para cantar. Tem gente que tem talento para dançar. Tem gente que tem talento para ajudar o próximo, dar conselho. Não é verdade? Tem gente que tem talento para estudar, para tirar nota boa na escola, para ser professor. Né? Isso chama-se inteligência emocional. Todos nós temos. Algum talento você tem, você nasceu. Olha, a Lourdes, ela costura, né? E fez a vida e prosperou costurando. A minha mãe mal sabia escrever o nome dela, 2º ano de escola. Minha mãe estudou, ela fala assim, meu avô mudava de uma fazenda para outra, ela chegava na escola, a mudança já estava no caminhão. Nem voltava na escola para falar que não ia mais.
e estudou assim, 2 anos picado. Aí minha mãe olhava, ela ia na loja, olhava o vestido que ela queria, naquela época não era como hoje, que tudo é pronto, passava na outra loja, comprava o pano e fazia igualzinho. Eu falava para ela assim, mãe, eu estou sem camisa. Aí já botava a bolsa debaixo do braço, a gente morava no centro, dava uma volta, de tarde tinha 5 camisas prontas. Numa tarde ela fazia. Porque ela tinha capacidade para costurar. Outra pessoa tem capacidade para bordar. Outra pessoa tem capacidade para outra coisa. Mas todos nós temos algum talento. E a questão, queridos, é você entender que você tem talento. E que você já está, a prosperidade, a bênção, está dentro de você. Deus já te capacitou. Muitas vezes, o que nós fazemos? Nós ficamos parados. O que eles fizeram quando Deus deu, o Senhor da parábola, né? Deu talento para eles. Eles saíram fazer o quê? A negociar. Você tem talento? Começa a desenvolver. A Bíblia diz aqui que eles saíram, pegaram aquele talento e saíram a trabalhar com aquele talento. E quem tinha 5 conseguiu mais 5, quem tinha 2 conseguiu mais 2. Foi trabalhar. Que sem trabalho não tem prosperidade. Amém? Um dia um irmão falou assim para mim, pastor, olha, Deus falou comigo e eu quero tocar saxofone na igreja. Eu falei, nossa, irmão, nós estamos precisando mesmo de um saxofonista aqui na igreja. Mas você já entrou na escola? Não, pastor. Você já foi aprender? Não. Olha, meu irmão, como você vai tocar saxofone? Isso aí já faz 30 anos, até hoje ele não toca. Será que a pessoa acha que, de repente, ele vai estar aqui na igreja, vai receber uma oração aqui na frente, vai sair tocando sax? Porque aí veio a unção do sax. Não tem unção do sax. Vai lá na escola e vai estudar e aprende. Aí você vai tocar. Tudo é com esforço, é com trabalho, amém? Tudo é com luta. Se você tem um talento, vai à luta que você vai vencer. Deus é com você, amém? Olha que coisa maravilhosa. Os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme. Os anjos do Senhor estão ao seu redor. O Espírito Santo habita dentro de você. Deus vai na frente, a bênção atrás, anjo em volta. Não tem como a sua vida estar errado. Não tem como não dar certo. Deus te abençoou, te revestiu com poder, te protege, te cobriu com o sangue dele. Não há ação do diabo contra a sua vida que prevalece, porque o Senhor é contigo, Ele é a sua força, a sua fortaleza e o seu pronto auxílio. Mas muitas vezes nós ficamos esperando a coisa acontecer, nós ficamos esperando vir uma unção. Não, querido, a unção já está. Você já tem unção e o talento já está dentro de você. Vai à luta que o Senhor vai te dar vitória. Amém? Sai batalhando. Deus abre a mente, Deus abre portas. Começa a orar, começa a declarar, coloca diante de Deus. Senhor, eu quero isso, eu quero assim. Senhor, me mostra aqui como que eu faço. Porque o Senhor, Deus, é o seu Pai. Muitas vezes, nós temos um problema. Deus é o nosso Pai. Mas nós não tratamos Deus como o nosso Pai. A gente trata ele como se ele fosse um patrão, a gente trata ele como se fosse um ser longe, a gente trata ele como se fosse uma pessoa abstrata. Se ele é seu pai, e Jesus mesmo disse, qual o filho que o pai pedindo pão, ele dá escorpião? Ele fala assim, vós que sois maus, se vocês que são ruins, sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais Deus. Fala com Deus, fala com o Pai, ora. E o Senhor vai abrir portas na sua vida. Amém? Mas eles saíram a negociar, vai batalhar, vai aprender. Eu tinha uma farmácia, poucos aqui, né, da minha época, lembra do Plano Sarney. O Plano Sarney foi uma tragédia, 70% de juros ao mês, e a situação ficou crítica, isso na década de 80. E aí deixei a Janete na farmácia, falei, eu tenho que arrumar outro serviço para mim. Larguei a Janete na farmácia, fui lá em Franca, um irmão de uma fábrica de tênis, e pedi emprego para ele, me deu emprego de vendedor. Já que eu nunca fui vendedor na minha vida. Ele falou, o irmão lá vai te dar treinamento. E o negócio estava roxo, né, irmão? Eu estou esperando esse irmão vir dar treinamento.
Passa uma semana, nada. Passa 2 semanas, nada desse irmão me dá treinamento. Sabe o que eu fiz? Catei o mostruário, talão de pedido e baixei lá em Jardinópolis. Foi no supermercado Salata. Minha primeira venda foi no supermercado Salata. Fui lá. O senhor quer comprar tênis? Ah, deixa eu ver. Eu quero. O irmão deu uma batedeira. Porque a hora que ele falou eu quero, que eu me toquei que eu não sabia vender, né? Falei, e agora? A hora que eu abri o talão de pedido desse tamanho, cheio de quadradinho, eu falei, aquilo lá primeiro era japonês. Falei, o que eu faço agora? Aí eu peguei. Falei, o que você quer? Eu fui escrevendo. Em vez de marcar, eu fui escrever. Escrevi tudo. Fui escrevendo o que ele quis. Aí fui numa outra mulher, ela comprou também. Eu sei que eu fiz 2 vendas, irmãos, que, salvava o mês. E ninguém me ensinou. Eu fiquei esperando, até hoje o irmão não foi lá me dar treinamento. Aí eu falei, eu vou dar um jeito na vida, meu filho. A água bateu no pescoço, sai nadando. Né? Eu vou esperar? Eu falei, não. Fui lá e consegui aprender. E aprendi a ser vendedor. Amém? Por isso, vai à luta. Olha para o teu irmão com cara de profeta e fala, vai à luta, meu irmão. Vai à luta. Uma outra característica, Deus é contigo, sabe? Aliás, eu nunca repeti o mesmo serviço. Sempre uma coisa nova. Falei, meu Deus, a hora que eu aprendo aquilo, já passei para outro. A hora que eu aprendi a ser vendedor de tênis, eu fui ser vendedor de caminhão Scania. Nunca tinha entrado numa Scania na minha vida. Aí eu chegava nas usinas e falava assim, tem virabrequim? Biela, mancal? Eu falei, tem. Tem sim. Eu nem sabia o que era. Dá 3 kits aí de virabrequim, mancal, nem lembro. Né? Campana, eu falei, tem tudo aí. Pode anotar aí que eu trago. Mandava entregar. E aprendi. Né? Eu falei, a hora que eu aprendi um negócio, parece que Deus me botava em outra coisa. E assim eu fui aprendendo outras coisas. Né? Eu montei uma fábrica, aí eu já empolguei. Eu montei uma fábrica de costura. Eu nunca tinha visto uma máquina de costura na minha vida. Assim, na minha frente. A culpada foi a Aninha que me arrumou. O patrão dela. Botei aí não tinha salão para alugar em Brodowski. Naquela época, Brodowski era tão pequeno que não tinha salão. Botei na sala da minha casa. E a Janete ficava na cozinha com 5 filhos. Vocês imaginam. Mas aprendi a costurar. Um dia eu falei assim, aí eu vou ter que dar um jeito aqui. Aprendi, virei overloquista. Overloquista. Né? Por quê? Nós temos que ir à luta. Amém? Vai e negocia que o Senhor é contigo. E cada coisa que eu passei, o Senhor me ensinou algo precioso e me ensinou algo que valeu para a minha vida. Amém? Outra coisa, aquele Senhor entrega o talento e sai. É uma característica de Deus. Deus não é controlador, Deus não é manipulador, Deus não fica te controlando. Tem umas pessoas que te entregam, mas fica ali. Está fazendo direito? Faz assim. Não, não quero assim, não é? Tem gente que é desse jeito, né? Um dia um pastor virou para mim e falou assim, eu assumi a rede de jovens. Eu falei, por que você assumiu a rede de jovens? Porque ninguém faz direito. Eu falei, filho, se você não botar alguém lá para aprender, não vai fazer direito mesmo. Ninguém faz igual eu. Eu falei, lógico. Então, essa é uma característica do ser humano, muitas vezes, querer controlar, querer fazer daquele jeito dele, ficar ali. Tem que ser do meu jeito, eu quero assim. Deus não é assim. Deus entrega nas suas mãos. E você vai ter que trabalhar, se virar e fazer. Ele não fica ali te monitorando, te cobrando. Ele te dá liberdade para você desenvolver o seu trabalho. Ele é Deus de liberdade. É lindo isso, né? Porque Ele entrega e confia. Ele não fica duvidando de você. Ele entrega e confia. Olha assim para o teu irmão e fala, Deus confia em você. Ele confia. Ele entrega os bens dele e confia em você. Uma coisa interessante é que você repara que o prêmio é o mesmo. Ele não falou para aquele que tinha 5 talentos,
servo bom e fiel, entra no gozo do meu Senhor. Aí aquele que tinha 2, que conseguiu 4, ele falou assim, servo mais ou menos fiel, você vai, vamos ver o que você vai fazer. Não, o prêmio é o mesmo. Não importa o que você faça, se você for fiel, você é abençoado pelo Senhor. Amém? Não importa o que você faça. No corpo de Cristo, cada um tem um valor, cada um tem uma capacidade, mas o prêmio é o mesmo. Queridos, de repente um obreiro na porta, eu falo isso muito, que faz o trabalho dele com fidelidade, com amor, com honra, com dedicação. Ele vai chegar lá no céu e vai ter galardão, talvez maior que muitos pastores. Porque a questão não está na importância aqui da terra, mas está no zelo com que você faz a obra de Deus. Amém? Está na importância que você dá em fazer as coisas para Deus com amor, com dedicação. Então nós vamos ter uma surpresa no céu. Porque tem muita gente que a gente acha que vai chegar lá, vai, né, ser bam, 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 e não vai. E muita gente simples, muita gente que fala, né, e vai ser muito honrado no Senhor. Tem uma historinha que a gente conta muito, né? Que tinha uma fazenda, um homem muito rico. Nessa fazenda morava um crente. E esse crente, um senhor, ele teve um sonho de noite, que o homem mais rico da região ia morrer. Ele ficou preocupado com o patrão. Ele foi lá e falou para o patrão, olha, essa noite eu tive um sonho que o homem mais rico da região ia morrer. E o senhor é o mais rico. Eu vim aqui orar pelo senhor. Né? O fazendeiro também era assim, era um homem temente, né? Ficou preocupado, falou, nossa, ora por mim, tal, né? Mas no dia seguinte, quem tinha morrido era o crente. Era o que foi orar, que teve o sonho, o que servia a Deus. Porque para Deus o mais rico é aquele que serve a Ele, e serve com fidelidade. Amém? Por isso, o importante, queridos, não é o que você faz, mas é como você faz. Amém? Agora tem alguns conselhos que eu quero te dar. Não fique se comparando com os outros. Qual é o nosso problema? Nós ficamos nos comparando, né? Ah, por que Deus fez isso com aquele e não fez isso comigo? Por que Deus deu isso para aquele e não deu para mim, né? Se nós não nos alegramos, preste atenção, com o que Deus faz na vida dos outros, nós temos um problema na alma. Se o que Deus faz na vida das pessoas nos incomoda, é um sinal de que nós temos um problema na alma e precisamos de cura. Amém? Deus faz na vida de cada um do jeito que Ele quer. Não fique se comparando. Quem fica se comparando com os outros, não olha o que Deus fez na vida dele. Né? Tem gente que até desenvolve o talento, até trabalha, mas como ele fica olhando o que o outro tem, ele não se alegra com o que Deus faz na vida dele. Tem muitos irmãos que são até abençoados, fazem até com zelo, mas como ele fica olhando o que Deus faz na vida do outro, ele não valoriza o que Deus fez na dele. Ele acha que na dele não aconteceu nada. Né? Por isso, não fique se comparando com ninguém. Né? Outra coisa, não seja competitivo. A obra de Deus não é uma competição. Você não está aqui concorrendo com outro irmão, nem para pregar, nem para fazer a obra. Eu não estou concorrendo com outras igrejas. Vocês não estão concorrendo com outro irmão. Não existe. Nós somos um time. O nosso adversário é o diabo. Amém? Nós somos um time. E como um time de futebol, que o goleiro tem que ser alto e o ponta direito baixinho, correr bastante, não é? Assim também o corpo de Cristo, cada um tem uma função. Né? Você pega aquele camarada alto, treina ele no gol, ele é um goleiro que fica lá, né, altão. Né? Mas, por exemplo, tem jogador de 1,60 m que parece um tizil, né? E parece um aviãozinho. Né? Você imagina botar um cara desse no gol? É só cobertura. Né? Mas aí tem aquele cara que é mais
organizado no meio, o centroavante com aquele mais fominho, e no time tem lugar para todo mundo. Assim é o corpo de Cristo. Cada um aqui tem a sua função. Cada um tem a sua importância. Eu estou aqui pregando, mas se aqueles meninos não estivessem lá arrumando aquilo ali, eu não estaria aqui. Como que eu estaria aqui se não tivesse aquele pessoal ali trabalhando, montando, organizando? Né? Nós estamos aqui porque alguém lavou. Né? Alguém limpou. Já pensou você chegar aqui, chega os banheiros fedendo, daqui tudo sujo, né? Mas tem alguém que veio aqui, que lavou, que limpou. A gente entra, tem um obreiro ali, uma obreira com um sorriso. Não é verdade? A gente conseguiu louvar a Deus, adorar a Deus no louvor, porque tem gente que foi estudar música, aprendeu e veio nos proporcionar um momento maravilhoso. Não é? Tem gente que não tem capacidade, dom, não é o talento, não é pregar. Mas foi lá na sua casa, falou do amor de Jesus, orou por você e você foi liberto. Não é verdade? Pessoa que talvez ela não tenha o talento para ser um pregador, mas foi capaz de te chamar, a ponto de ir lá na sua casa, te dar um abraço e falar de Jesus. Todo mundo tem valor e todo mundo tem a sua função no corpo de Cristo. Todo mundo tem o seu talento. Qual o maior problema da igreja? A gente fica olhando o talento do outro, a gente fica desejando o talento do outro, a gente fica competindo, né? E não é competição. Nós somos um time. Olha para o teu irmão assim e fala, nós somos um time. Outra coisa, foca no seu talento. Foca no que você tem. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe qual é o seu talento? Você sabe no que você é bom? Você sabe para que você serve? Você sabe no que você consegue fazer? Ou nem descobriu ainda? Se você não descobriu, comece a orar. Para Deus, qual é o meu talento? Aonde eu posso funcionar? O que eu posso fazer? Seja na vida profissional ou aqui na igreja. Seja para Deus ou na sua vida profissional. Quantos querem ser prósperos e bem-sucedidos? Foca no seu talento. A sua prosperidade está lá. Amém? Olha, o que eu quero, aonde eu posso fazer. E você vai ver que a sua bênção vai ser grande, porque Deus te faz prosperar. Amém? Enquanto a gente passar a vida olhando para o talento dos outros, tentando competir, a gente não cresce. A gente não desenvolve aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Olha para a palma da sua mão agora. Na palma da sua mão, imagina que tem uma semente. Eu coloquei uma semente aí, né? É fictício, né? Porque não dá para colocar semente. Tá. O que você está vendo? O que você está vendo? O que você está vendo? Eu coloquei uma semente na palma da sua mão. O que você está vendo? O que você está vendo? O que você está vendo? Não, querido. Aí tem uma floresta. É só você plantar essa semente, que vai nascer mais árvore, mais semente. E se você trabalhar, vai ser uma floresta. Você entende que uma semente pode virar uma floresta na sua vida? Agora, tem aquele que enterrou o talento. E o que enterrou o talento, ele culpa o Senhor. E fala, porque tu és Senhor mau, que colhes aonde não plantaste, seiva aonde não... E é uma pessoa que ele vai lá e enterra o talento, e quando o Senhor vai cobrar, ele fala, não, eu enterrei porque o Senhor é ruim. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Ferido de alma não prospera. Ferido de alma, pessoa dolorosa, dolorida, doída,
não prospera. Vai passar a vida culpando os outros. Você está me entendendo, queridos? Por isso que a gente luta tanto com cura, luta tanto com seminário de cura, de libertação, de seja o que for, para você poder romper. Porque pessoa ferida vai passar a vida arrumando desculpa e culpando os outros pelos seus fracassos. Toda pessoa ferida de alma, ela se torna vítima. Agora, olha para mim. Você já viu alguma vítima ser vitoriosa? Se ela é vítima é porque não venceu. Se ela é vítima é porque ela já é uma derrotada. Toda pessoa que é vítima vai ser um coitado. Aí cabe a você, se você quiser passar a vida como um coitado, como uma coitada, que é uma vítima, culpando os seus pais porque não sei o quê, culpando o Brasil porque não sei o quê, culpando não sei o quê porque não sei o quê, culpando o seu pastor porque não sei o quê, culpando o irmão que não te deu abraço, culpando... Se você quiser passar a vida culpando as pessoas, justificando você no erro das pessoas, você não rompe. Você me entende? Que a nossa mente tem que mudar. E se a gente é uma pessoa ferida, e se tem ferida, ferida tem que ser curada. E você tem o Espírito Santo que trabalha continuamente na sua vida para te curar, para não permitir que você passe a vida sofrendo e culpando as pessoas. Só prospera quem é sarado, querido. Só prospera quem entende. Um dia eu falei assim para o irmão. Eu falei, ele falando do Brasil, o Brasil, reclamando do Brasil. Eu falei, irmão, eu fui na praia e lá está cheio de haitiano que saiu lá do Haiti, está cheio de angolano vendendo as coisas na praia, e eles estão lá prosperando. Se o estrangeiro veio aqui e está conseguindo comer, está conseguindo viver, esse país é bom, apesar dos defeitos, né? Que tem, né? Mas é bom. Aí ele falou assim para mim, para você entender a mentalidade de uma pessoa derrotada. Ele falou assim para mim, eu também fui. Eu também fui na praia, eu vi aquele monte de lancha, aquele monte de iate lá. É um absurdo. Eles tinham que vender aquilo e dividir o dinheiro com nós. Eu olhei para ele e falei, não acredito que eu estou ouvindo isso. É injusto. Meu irmão, se alegre com quem é abençoado, se alegre com quem ganha mais que você, se alegre com quem virou patrão, porque se ele virou patrão, está dando emprego para alguém, amém? Se alegre com quem está crescendo, porque amanhã pode até te abençoar, amém? Se alegre com a vitória dos outros, se alegre com a prosperidade das pessoas, se alegre e ajude, e ore e abençoe, porque se as pessoas forem abençoadas, e se as pessoas à sua volta forem abençoadas, essa bênção também vai te pegar, e vai te abençoar, amém? Por isso, irmão, entenda, se a gente for uma pessoa ferida e passar a vida culpando os outros, ninguém aqui nasceu em berço de ouro e é só feliz. E a gente olha aqueles ingleses lá que nasceram em berço de ouro, é pior que nós. É tudo pior que a gente, sofre mais que a gente, que a pessoa que nasceu em berço de ouro. Então não resolve, amém? Ninguém aqui nasceu e só teve momentos felizes. Ninguém aqui nasceu e não teve luta. Ninguém aqui nasceu e não teve problema. Alguém aqui nasceu e até hoje não teve nenhum problema? Todos nós temos problemas, todos nós temos lutas, todos nós sentimos rejeição, todos nós tivemos problemas e lutas. Agora, se você ficar focado nisso, meu irmão, você enterra o seu talento, culpa os outros e não prospera. E é interessante porque no final da parábola, o Senhor da parábola fica indignado. E como eu disse no começo, que é uma expressão do caráter de Deus, Deus fica indignado quando você não prospera. Porque Ele te fez, Ele te criou para prosperar. Deus fica indignado quando o talento que Ele colocou dentro de você não é usado. Porque se Ele colocou um talento de você, é para que isso seja bênção na sua vida e na vida das outras pessoas. Para que esse talento possa abençoar outras pessoas. José de Arimateia tinha um talento. Sabe qual era o talento de José de Arimateia? José de Arimateia não foi um grande pregador. Ele não ressuscitou mortos. Ele não curou enfermos. O talento dele é que ele era rico. E no momento exato, ele pôde ir lá. Ele era rico e influente,
ele pôde ir lá e pedir o corpo de Jesus e colocar no sepulcro. Naquele momento, naquela hora, nenhum outro talento tinha importância. Naquela hora, nenhum outro talento era importante. O que importava era alguém para pegar o corpo de Jesus e colocar no sepulcro. E esse talento, naquela hora, José de Arimateia tinha. E ele foi lá e pediu o corpo de Jesus. E o corpo de Jesus foi dado. E ele enterrou no sepulcro dele. E Jesus ficou só 3 dias, mas ficou lá. Então, entenda, tudo é válido diante de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, queridos.